Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos. Amados irmãos e irmãs, mancebo, manceba, servo e serva, e até aquele que ainda não é servo, mas a partir desse vídeo áudio, o Espírito Santo de Deus alcançará o seu coração, sua mente e abrirá uma porta para você seguir o Evangelho de Deus, que essa porta já está aberta. Falta você dar o primeiro passo da sua vida e servir esse Deus grandão, esse Deus maravilhoso que todos nós servimos, principalmente o obreiro Antônio Carlos, a sua esposa Nenezinha e toda a minha família que ainda não serve, mas vai servir esse Deus grandão, esse Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Minha esposa que eu amo também serve o grandão da Galileia, o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em Gênesis 39, no grandioso fortalecido versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que tinha levado. No versículo de número 2, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu Senhor no Egito. Amados irmãos, nós temos que ter uma didática na nossa vida. Nós temos que ter uma posição de direção da nossa vida, de não olharmos para trás, não lembrarmos do que fizeram de mal na nossa vida lá atrás. Nós não podemos ficar agarrados no passado, porque quando nós olhamos para trás, nós esquecemos que tem um Deus grandão, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jiré, na nossa frente, com um plano para o futuro muito maior e melhor do que o que nós passamos lá atrás. Sem Deus, irmão. A palavra de Deus é bem claro, colocou a mão no arado, opa, não olha mais para trás, só para frente em direção a Cristo Jesus, glória a Deus. Imagina se José ficasse olhando para trás, ficasse agarrado no passado, com ódio, com raiva dos seus irmãos que jogaram numa cisterna por inveja e depois venderam para os ismaelitas. Se ele ficasse com aquele ódio no coração, com aquela maldade, com aquele mau pensamento lá de trás, não tinha espaço para o amor de Deus germinar, não tinha espaço para a fé entrar, não tinha espaço para o Espírito Santo de Deus pousar e repousar nele, porque ele estava com ódio, com raiva, porque nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo. Ele tem que estar puro para receber o Espírito Santo de Deus, e nós temos que estar puro para o amor de Deus germinar, trabalhar, nos carregar e nos guiar. O nosso passado tem que ser apagado na nossa própria mente. Como assim, obreiro Antônio? Perdoar para ser perdoado. Você tem que sempre perdoar os que te ofendem, perdoar os que se levantam contra você, perdoar aquele que quer o seu mal. Porque muitos, amados irmãos, ele não quer o que nós temos. Não, ele quer ver a nossa derrota. Ele não quer ter o que você tem às vezes, mas quer ver você sem nada. Porque o seu brilho, o seu convívio, o seu estar, o seu ficar em todos os ambientes que você chega, você é bem recebido. Aquilo ali é uma derrota para os nossos inimigos que quer nos derrotar. Mas quando você larga seu passado, esquece de tudo que te fizeram, aprende a perdoar, o que vai acontecer na minha vida, na sua, na minha já acontece, né? É a mesma coisa que aconteceu na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos, a melhor coisa que eles fizeram, que José chegou governador do Egito. Mas olha, por quê? Porque o José esqueceu dos seus irmãos, esqueceu do seu passado. Imagina você vivendo numa terra estranha, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. A Deus dará
Do minuto para o outro, a sua vida muda da água para o vinho. A vida dele mudou de uma hora para outra. Mas por quê? Porque ele não carregou ódio. Momento nenhum, o amado Deus de Israel deixou José lembrar do seu passado com ódio. Não deixou, ué. Não deixou. Porque sabia que o coração de José era puro, que Deus queria para ele. Não é que ele relembrasse o passado, mas sim que ele tivesse uma direção na sua vida, que ele tivesse uma direção do que Deus tinha para ele. No versículo número 2, olha que versículo lindo, a resposta do primeiro. O Senhor estava com José e foi homem próspero, estava na casa do seu Senhor no Egito. Olha aí, olha aí. Mas irmãos, se eu continuar falando, história linda de José, o que aconteceu com José do Egito, eu vou o dia inteiro falando. Porque ele não olhou para trás, ele não teve ódio, não lembrou do passado, lembrou do presente. Imagina José do Egito numa terra estranha, chegar a governador do Egito. O Egito era uma potência ímpia. O Egito era igual a Babilônia, que caiu, tinha tudo lá. Tinha tudo. Mas não tinha a presença de Deus. Quem levou a presença de Deus para lá foi José. As atitudes de José poderia ter virado aquele povo, mas o povo sempre lembrava do seu passado, dos seus deuses, Baal, das suas imagens de santo, entre aspas, imagens de demônio desconfigurado como Deus, Baal pagão. Ele estava agarrado na antiguidade. Se esgarrasse no futuro, que era José, um homem de Deus, o Egito não teria sido destruído. Deus não teria mandado aquelas 10 pragas para lá, mas o culpado foi o próprio faraó. Mas irmãos, nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar em direção a Cristo Jesus, nós temos que olhar em direção ao nosso presente, ao nosso futuro, não o nosso passado. O nosso passado não pertence a nós, pertence ao diabo que já ficou na escuridão da vida lá atrás. O dia que você desce as águas, você é a nova criatura, seu novo você. Você vai viver um novo eu de Cristo Jesus na sua vida. Porque Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, ele que nos ergue, que nos levanta, que nos coloca em alto refúgio, nos coloca nos trilhos e nos guia em direção à nossa salvação e que é o melhor para nós, em nome de Jesus, oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe este local que é a nossa casa, que é o meu santuário sagrado, onde eu prego, falo de Deus, evangelizo, ganho alma para o Senhor e faço as minhas lives, onde a minha esposa também lê a Bíblia dela, ora, como um santuário para nós, aqui é o nosso santuário. Peço que o Senhor estende a poderosa mão do Senhor em direção à minha borracharia, me abençoando para essa semana que vai começar, porque a semana que está terminando já é próspera, porque está nas mãos do Senhor. O Senhor é meu pastor, que me guia, que me carrega, que faz o que o Senhor quiser. Sou meu pastor e nada me faltará. Continua me abençoando, me erguendo, me levantando, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, aleluia.